Neste momento, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Iniciando uma playlist de vídeos em que serão expendidas resoluções para as questões de matemática da segunda fase do vestibular Unicamp 2020. Neste vídeo, inicia-se a resolução da primeira questão dessa prova, cujo enunciado se apresenta na sequência. 2 tipos de exames para a detecção de certo vírus foram aplicados em um grupo de 80 pacientes, dos quais, com certeza, 60 são portadores desse vírus e 20 não são. Os resultados dos exames estão organizados nas tabelas abaixo. Note que em cada exame ocorrem tanto falsos positivos, pacientes não portadores do vírus com resultado positivo no exame, quanto falsos negativos, pacientes portadores do vírus com resultado negativo no exame. Calcule a porcentagem de pacientes portadores do vírus no grupo em estudo. Então, o item A aborda o cálculo, exige o cálculo de uma porcentagem. Essa porcentagem é dada pela razão entre o número de portadores do vírus e o número total de casos estudados. São portadores do vírus 42 e 18, detectados através do exame 1. Esses são portadores 60. No exame 2 também foram detectados como positivos, como positivados, todos os 60. Os mesmos 60 que foram detectados positivados, né? Foram positivados através do exame 1. Portanto, a porcentagem é calculada de modo direto. A porcentagem pela qual se procura é o número de portadores do vírus dividido pelo total de pacientes. A razão entre o número de portadores do vírus e o número total de pacientes. Portanto, 60 dividido por 80. 60, número de portadores do vírus. 80, o número total de pacientes. É evidente que a razão que aí está pode ser simplificada. Ambos os seus termos podem ser divididos por 10. De modo que resta a fração 6/8, a qual ainda pode ser simplificada através da divisão, a partir da divisão de seus membros, de ambos os seus membros, numerador e denominador, por 2. 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Como se quer uma porcentagem, pode ser utilizada a seguinte estratégia. Multiplicam-se numerador e denominador por 25, haja vista que essa multiplicação dará uma razão cujo denominador é 100, isto é, uma porcentagem. Então, 75 por 100, isto é, 75%. Então, a porcentagem de pacientes portadores do vírus no grupo em estudo é 75%. O que encerra a solução do item A. Item B. Considerando os resultados positivos em cada exame,
qual dos dois exames tem a menor porcentagem de falsos positivos? Justifique sua resposta. Uma análise, ainda que perfunctória, ainda que superficial da tabela, nos ajudará substantivamente na resolução deste item, do item da primeira questão. Vejamos. 42 pessoas são portadoras. Tiveram resultado positivo. 6 são não portadoras. Então, do total analisado, 6 são não portadoras. Portanto, quanto ao primeiro exame, 6 pessoas são testadas positivas, mas não têm o vírus. 6 são falsos positivos. A porcentagem de falsos positivos é o número de falsos positivos dividido pelo total. Isto é, 6 sobre 48. A razão 6 está para 48. É importante observar a tabela. Das 48 pessoas, né, testadas positivas, 42 realmente são portadoras do vírus e 6 não são. Isto é, 6 são falsos positivos. O enunciado, inclusive, elucida o conceito. O que são falsos positivos? São pacientes não portadores do vírus com resultado positivo no exame. Ora, essas 6 pessoas desta linha da tabela foram testadas positivas, mas não possuem o exame. Portanto, são falsos positivos. Esta razão 6 está para 48 pode ser simplificada. Ambos os seus elementos, ambos os seus termos, antecedente e consequente, podem ser divididos por 6. Portanto, a razão 6 está para 48 é equivalente a 1 está para 8. 6 por 6, 1. 48 por 6, 48 por 6, 8. Agora, resta uma análise, ainda falta uma análise, acerca dos falsos positivos decorrentes do exame 2. Ora, testaram positivo, a partir do exame 2, 63 indivíduos, dos quais 56 realmente são portadores do vírus e 7 não são. Então, de acordo com o que estabeleceu o enunciado, 7 são falsos positivos. 7 de um total de 63. Então, são 7 falsos positivos de um total de 63. A razão 7 está para 63 pode ser simplificada, tendo ambos os seus elementos, antecedente e consequente, divididos por 7. 7 por 7, 1. 63 por 7, 9. É preciso saber qual dessas razões é menor. O item B questiona acerca do exame com a menor porcentagem de falsos positivos. Ora, vamos encontrar frações equivalentes a 1/8 e a 1/9 que possuam o mesmo denominador, pois a partir daí a comparação entre as frações será mais simples. Ora, o mínimo múltiplo comum de 8 e 9 é 72. O número que multiplicado por 9 é 72 é o número 8. Então, multiplicando-se ambos os elementos da razão 1 está para 9 por 8, obtém-se uma razão equivalente. A razão equivalente, 8 está para 72.
O número 1/8 é equivalente a 9,72. Pois 8 vezes 9, 72 e 1 vezes 9, 9. Portanto, 9,72 avos é a razão entre o número de falsos positivos e o número total de positivados. Então é a porcentagem de falsos positivos do exame 1. 8 está para 72 é a porcentagem de falsos positivos do exame 2. Ora, evidentemente, 8 está para 72 é menor do que 9 está para 72. Assim, a resposta para a pergunta do item B é dada de modo direto. Como 8 sobre 72 é menor do que 9 por 72, segue que o exame 2 tem a menor porcentagem de falsos positivos, o que completa a resolução da primeira questão da segunda fase do vestibular Unicamp 2020, primeira questão de matemática. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de forma clara e organizada, consentânea com o objetivo principal deste canal. Um abraço a todos e até a próxima aula.